Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O tabuleiro do futebol brasileiro amanheceu em ebulição. O Flamengo apertou o cerco e formalizou uma nova investida por Caio Jorge, apesar da barreira publicamente erguida pelo Cruzeiro. A proposta, registrada em documento, ultrapassa 30 milhões de euros e recoloca pressão numa negociação que havia sido dada como encerrada pelos mineiros. Por trás dos números, há uma disputa de projeto. O Cruzeiro estabelece um preço de 50 milhões de euros para abrir mão de seu atacante, ancorando a pedida na relevância técnica do jogador e na estratégia da SAF para 2026. Mesmo após negativas anteriores, o clube carioca mantém Caio como alvo prioritário e tenta deslocar o impasse com o peso financeiro e esportivo de um elenco que briga por títulos em todas as frentes. A cronologia explica a escalada. Primeiro, o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros em dinheiro, sem incluir atletas. Em seguida, reconfigurou o desenho, 24 milhões de euros mais a cessão definitiva de Everton Cebolinha, avaliado em 8 milhões de euros, além de percentual em futura venda, e ouviu novo não. Agora, retira jogadores da equação e eleva o montante acima de 30 milhões de euros, numa cartada que busca reabrir a conversa e testar os limites celestes. No centro da arena, as lideranças elevam um tom e a responsabilidade. O presidente rubro-negro conduz diretamente as tratativas com o dono da SAF cruzeirense, enquanto executivos mineiros reiteram publicamente que o patamar desejado não foi alcançado. Essa comunicação firme, somada à formalização da oferta carioca, desenha um duelo de convicções, preço máximo versus urgência competitiva. O capítulo dos bastidores adiciona calor. O Flamengo estabeleceu contato direto com Caio Jorge. O atacante conversou com o técnico Felipe Luiz, em abordagem típica de grandes negociações que miram não apenas o aval do clube, mas o convencimento do profissional. A iniciativa incomodou a Raposa, que vê a interlocução como elemento que tensiona a relação e pode contaminar o ambiente caso a transferência não se concretize. Em paralelo, a equipe do jogador se reuniu com dirigentes cruzeirenses desde amanhã, em Belo Horizonte, abrindo espaço para discussões sobre projeto, ambições e condições contratuais. Há sinais de que o pacote oferecido pelo Flamengo envolve não só taxa de transferência elevada, mas também ajustes salariais competitivos e luvas, compondo um quadro que seduz atletas em idade de afirmação e com ambição internacional. O fator mercado pesa como âncora e alavanca. Caio Jorge encerrou a última temporada como peça de destaque nacional, o que sustenta a pedida mineira e torna o ativo estratégico para metas esportivas e receitas futuras. Ao mesmo tempo, a capacidade financeira do Flamengo e o pipeline de conquistas do clube oferecem ao atacante plataforma de visibilidade imediata, potencializando o valor de revenda e prêmios coletivos. Para o Cruzeiro, ceder abaixo do preço-alvo significaria abrir precedente numa janela em que o clube busca consolidar elenco e marca da SAF. Para o Flamengo, perder o timing representa reconfigurar o plano a migrar capital para alternativas menos alinhadas ao perfil desejado. Esse choque de racionalidades mantém a narrativa viva e eleva o apetite do público por cada novo movimento. Há, também, implicações técnicas em campo. Um eventual acerto remoldaria o ataque rubro-negro, somando profundidade e variações de mobilidade, enquanto a Raposa teria de reagir rápido no mercado para recompor produção ofensiva. Sem acordo, o Cruzeiro preserva sinergia e continuidade, com venda, ganha fôlego financeiro imediato, mas precisa gerir transição sem perda de desempenho. O relógio joga. A formalização da terceira proposta marca ponto de não retorno, ou a cifra e o contexto convencem os mineiros, ou a negociação se arrasta até que uma das partes altere postura. O lado carioca sinaliza determinação, e o lado celeste sustenta o valor de referência.
Entre esses polos, empresários e dirigentes calibram termos que podem destravar um dos negócios mais ruidosos desta janela. A curiosidade do público, naturalmente, mira os próximos passos. Haverá nova escalada de preço? Entrará composição com bônus por metas? O Cruzeiro aceitará percentuais de revenda como colchão para aproximar-se do patamar desejado? Ou manterá a trave no nível estipulado, reforçando a mensagem de projeto esportivo irrenunciável? Enquanto isso, o ambiente competitivo segue comprimindo decisões. Com um calendário intenso e metas altas, o Flamengo não joga para ficar no quase. Do outro lado, a Raposa protege ativos e sinaliza que não venderá abaixo do que considera justo. Esse é o fio da tensão, um clube disposto a ir além, outro firme em não recuar. E um atleta no centro, ponderando trajetória, vitrine e legado. Seja qual for o desfecho, o caso expõe a nova régua do mercado nacional, cifras europeias, projetos esportivos com governança de SAF, técnicos e executivos com papel decisivo na persuasão e prazos curtos para escolhas de grande impacto. O leitor atento sabe que, em negociações assim, detalhes decidem, e cada reunião, cada chamada, pode reposicionar completamente o tabuleiro. Em síntese, a terceira proposta do Flamengo não é apenas mais um número, é uma declaração de ambição e uma prova de estresse no sistema de valores da janela. O Cruzeiro, ao sustentar 50 milhões de euros como referência, defende sua estratégia e desafia o mercado. O final desse enredo, quando vier, dirá muito sobre prioridades, poder de convencimento e novas fronteiras do futebol brasileiro. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta semana pegou todos de surpresa. Ronaldinho Gaúcho, ídolo mundial e ex-jogador que marcou época com sua genialidade, apareceu diante das câmeras com um semblante sério e uma frase que rapidamente se tornou viral: "Mandei meu recado ao Flamengo." A declaração, curta e enigmática, foi suficiente para incendiar os bastidores do clube carioca e provocar uma onda de especulações sobre o conteúdo e os reais objetivos do recado. A curiosidade tomou conta dos torcedores. Afinal, Ronaldinho Gaúcho não é apenas mais um ex-atleta, ele é um ícone que carrega consigo a aura de campeão mundial e de craque que encantou o planeta. Quando alguém com esse peso decide se dirigir diretamente ao Flamengo, o impacto é imediato e a repercussão inevitável. Nos bastidores, dirigentes e conselheiros do clube foram pegos de surpresa. A fala de Ronaldinho, ainda sem maiores explicações, abriu espaço para interpretações diversas. Alguns acreditam que se trata de um conselho sobre gestão e disciplina, outros enxergam como uma crítica velada ao momento atual da equipe. O fato é que o recado mexeu com o ambiente interno e colocou a diretoria em alerta. A torcida, como era de se esperar, reagiu com intensidade. Muitos rubro-negros viram na fala de Ronaldinho um sinal de apoio, uma tentativa de motivar o elenco em meio às turbulências. Outros, porém, interpretaram como uma cobrança, lembrando que o craque já vestiu a camisa do Flamengo e conhece de perto a pressão que envolve o clube. Essa divisão de opiniões mostra como o episódio mexeu com a paixão e a racionalidade dos torcedores. Analistas esportivos destacaram que a fala de Ronaldinho pode ser interpretada como um gesto de liderança. Mesmo fora dos gramados, o ex-jogador mantém enorme influência sobre atletas e dirigentes. Seu recado, ainda que enigmático, pode servir como alerta para que o Flamengo não se desvie de seus objetivos e mantenha o foco em conquistas. O impacto também se estendeu ao vestiário. Jogadores que cresceram admirando Ronaldinho sentiram o peso da declaração. Para muitos, ouvir um ídolo mundial se dirigir diretamente ao clube é motivo de reflexão. A frase "mandei meu recado ao Flamengo" ecoa como um chamado à responsabilidade e ao comprometimento. A diretoria do Flamengo, pressionada pela repercussão, já discute estratégias para lidar com o episódio. Reuniões foram convocadas para alinhar discursos e evitar que a polêmica se amplie. O clube sabe que precisa dar uma resposta convincente à torcida e ao mercado, mostrando que está atento às críticas e disposto a corrigir rumos. O episódio também reacende debate sobre a relação entre ídolos e clubes.
Ronaldinho, mesmo após encerrar sua carreira, continua sendo uma voz respeitada no futebol. Quando ele decide se manifestar, o impacto é imediato e a credibilidade de suas palavras dificilmente é contestada. Nas redes sociais, o vídeo ganhou proporções gigantescas. Hashtags relacionadas ao nome de Ronaldinho e ao Flamengo dominaram os trending topics, e milhares de torcedores compartilharam suas interpretações sobre o recado. O ambiente digital amplificou a polêmica e tornou impossível ignorar o assunto. A imprensa internacional também repercutiu o episódio. Veículos estrangeiros destacaram a ousadia de Ronaldinho em se dirigir diretamente ao Flamengo e apontaram que sua fala pode ter desdobramentos importantes no cenário esportivo. Para muitos, o recado é um sinal de que o craque continua atento ao futebol brasileiro e disposto a influenciar debates. Dentro do clube, a reação foi variada. Alguns dirigentes viram na fala de Ronaldinho uma oportunidade de reforçar a disciplina e a motivação do elenco. Outros, porém, demonstraram preocupação com a possibilidade de a declaração ser interpretada como crítica à gestão atual. Essa divergência mostra como o episódio mexeu com diferentes setores da instituição. O técnico Felipe Luiz, recém-chegado ao comando da equipe, também foi envolvido na repercussão. Muitos questionaram se o recado de Ronaldinho teria relação com decisões técnicas ou com a forma como o elenco vem sendo conduzido. A pressão sobre o treinador aumentou, e sua habilidade em lidar com a situação será testada nos próximos jogos. O episódio, embora polêmico, também pode ser visto como oportunidade. Ronaldinho, ao mandar seu recado, abre espaço para reflexões sobre disciplina, comprometimento e gestão. Se o Flamengo souber aproveitar o momento, pode transformar a polêmica em combustível para reforçar sua identidade e buscar novas conquistas. Especialistas em gestão esportiva apontam que o episódio é um exemplo claro da influência que ídolos exercem mesmo após a aposentadoria. Ronaldinho, com sua fala, mostrou que continua sendo uma figura capaz de mobilizar torcedores, dirigentes e jogadores. Essa capacidade de gerar impacto é rara e valiosa no futebol moderno. A repercussão também chegou ao mercado de transferências. Empresários e agentes já especulam se o recado de Ronaldinho teria relação com possíveis negociações ou com conselhos sobre reforços. O Flamengo, nesse cenário, precisa equilibrar a manutenção de sua autoridade com a gestão de expectativas externas. Torcedores organizados já se mobilizam para pressionar a diretoria. Alguns grupos defendem que o clube apoie integralmente o recado de Ronaldinho, reforçando sua importância como ídolo. Outros exigem explicações mais claras sobre o episódio, temendo que a polêmica comprometa o desempenho em campo. O futuro imediato do Flamengo passa por como a diretoria e o elenco conduzirão a situação. Se conseguirem transformar o recado em exemplo de disciplina e motivação, poderão sair fortalecidos. Caso contrário, a crise pode marcar negativamente o início de um novo ciclo e comprometer os planos do clube. O episódio também levanta questões sobre comunicação no futebol moderno. Em tempos de redes sociais e vídeos virais, qualquer declaração pode ganhar proporções gigantescas em minutos. Ronaldinho, ao mandar seu recado, mostrou que ainda domina a arte de gerar impacto com poucas palavras. No fim das contas, o vídeo com a frase "Mandei meu recado ao Flamengo" se tornou símbolo de um momento de reflexão. Ele expõe fragilidades, mas também revela a busca por disciplina e comprometimento em um dos maiores clubes do país. O Flamengo, mais uma vez, se vê no centro das atenções, e o desfecho dessa história dirá muito sobre o futuro do projeto esportivo. A narrativa ainda está em construção, e cada novo capítulo será acompanhado com intensidade pela torcida e pela imprensa. O episódio mostra que, no Flamengo, nada passa despercebido, e que cada palavra dita por seus protagonistas pode se transformar em combustível para debates, paixões e mudanças profundas no rumo do clube. A repercussão do recado de Ronaldinho Gaúcho ao Flamengo continua crescendo e se espalhando por diferentes setores da sociedade. O impacto da fala do craque não se limitou ao ambiente esportivo, mas alcançou também o campo cultural, já que Ronaldinho é visto como uma figura que transcende o futebol. Sua mensagem, ainda envolta em mistério, foi interpretada como um gesto de alerta e provocou debates intensos sobre o momento atual do clube carioca. Entre os torcedores, a reação foi imediata e carregada de emoção.
Muitos rubro-negros enxergaram no recado uma cobrança legítima, lembrando que Ronaldinho conhece de perto a pressão de vestir a camisa do Flamengo. Outros preferiram interpretar como um sinal de apoio, acreditando que o ídolo quis motivar o elenco em meio às turbulências. Essa multiplicidade de interpretações mostra como a fala mexeu com a paixão da massa flamenguista. A imprensa esportiva nacional dedicou espaço significativo ao episódio. Programas de televisão e rádios esportivos abriram debates sobre o conteúdo do recado e suas possíveis implicações. Colunistas destacaram que a fala de Ronaldinho pode ser vista como um gesto de liderança, mesmo fora dos gramados, e que o Flamengo precisa estar atento às críticas vindas de figuras tão respeitadas. No vestiário, o clima é de reflexão. Jogadores que cresceram admirando Ronaldinho sentiram o peso da declaração e passaram a discutir internamente o que poderia ter motivado o recado. Para muitos, ouvir um ídolo mundial se dirigir diretamente ao clube é motivo de responsabilidade, e isso pode servir como combustível para aumentar o comprometimento em campo. A diretoria do Flamengo, pressionada pela repercussão, já se movimenta para dar uma resposta convincente. Reuniões foram convocadas para alinhar discursos e evitar que a polêmica se amplie. O clube sabe que precisa mostrar à torcida que está atento às críticas e disposto a corrigir rumos, reforçando a credibilidade de seu projeto esportivo. Nas redes sociais, o episódio ganhou proporções gigantescas. Hashtags relacionadas ao nome de Ronaldinho e ao Flamengo dominaram os trending topics, e milhares de torcedores compartilharam suas interpretações sobre o recado. O ambiente digital amplificou a polêmica e tornou impossível ignorar o assunto, transformando a fala em fenômeno cultural. A imprensa internacional também repercutiu o episódio. Veículos estrangeiros destacaram a ousadia de Ronaldinho em se dirigir diretamente ao Flamengo e apontaram que sua fala pode ter desdobramentos importantes no cenário esportivo. Para muitos, o recado é um sinal de que o craque continua atento ao futebol brasileiro e disposto a influenciar debates. Dentro do clube, a reação foi variada. Alguns dirigentes viram na fala de Ronaldinho uma oportunidade de reforçar a disciplina e a motivação do elenco. Outros, porém, demonstraram preocupação com a possibilidade de a declaração ser interpretada como crítica à gestão atual. Essa divergência mostra como o episódio mexeu com diferentes setores da instituição. Torcedores organizados já se mobilizam para pressionar a diretoria. Alguns grupos defendem que o clube apoie integralmente o recado de Ronaldinho, reforçando sua importância como ídolo. Outros exigem explicações mais claras sobre o episódio, temendo que a polêmica comprometa o desempenho em campo. Essa mobilização mostra como o Flamengo vive sob constante escrutínio de sua apaixonada massa. Por fim, a repercussão do recado de Ronaldinho se consolidou como um divisor de águas. A forma como o Flamengo conduzirá a situação definirá não apenas o futuro imediato do clube, mas também a imagem da instituição perante seus torcedores e o mercado. Se conseguir transformar a polêmica em exemplo de disciplina e motivação, poderá sair fortalecido. Caso contrário, a crise pode marcar negativamente o início de um novo ciclo e comprometer os planos de um dos maiores clubes do país. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.